A partir de agora, você vai viajar no tempo e conhecer a história da escola dominical, desde sua origem na Inglaterra até os dias de hoje. A escola dominical surgiu com o propósito de evangelizar crianças que ficavam sem atividade durante os cultos de domingo. Atualmente, essa atividade envolve os membros da congregação em todas as faixas etárias. Robert Hicks foi quem originou o movimento de escola dominical no ano de 1780. Hicks se interessava pela reforma prisional inglesa, por causa das condições terríveis a que os presos eram submetidos. Certo dia, procurando um jardineiro, ele encontrou um grupo de crianças maltrapilhas brincando na rua. A esposa do jardineiro disse que aos domingos a situação era pior, pois as crianças que trabalhavam nas fábricas de segunda a sábado, durante muitas horas, ficavam desocupadas no domingo, quase abandonadas, passando o tempo brincando, brigando e aprendendo toda espécie de vícios. Essas crianças, constatou Hicks, estavam a um passo do mundo do crime. E ele chegou a ver o destino de muitas delas ao visitar as prisões de Gloucester. Hicks resolveu estabelecer uma escola gratuita para esses meninos de rua. Então, contratou uma equipe de 4 mulheres no bairro para lecionar. Logo, pôde associar 100 crianças de 6 aos 14 anos nessas escolas dominicais. Seu objetivo principal não era ensinar a Bíblia, mas alfabetizar os alunos e ministrar aulas de religião com o propósito de reformar a sociedade. O objetivo último era modificar-lhes o caráter usando os ensinamentos bíblicos. Assim, a escola dominical nasceu como um instituto bíblico infantil, operando de forma independente nas igrejas, alfabetizando e ensinando a Bíblia às crianças carentes. Algumas crianças, a princípio, relutaram em vir para a escola, porque as suas roupas estavam velhas. Mas Hicks providenciou tudo o que elas precisavam, inclusive banho e cabelos penteados. As aulas começaram às 10 da manhã e iam até às 2 da tarde, com lições de matemática, história e inglês, com um intervalo de 1 hora para o almoço. Eles eram levados então à igreja para serem instruídos até às 17h30. Recebiam pequenas recompensas, como livros, canetas e jogos. Todavia, recebiam castigo corporal aqueles de mau comportamento, como era o costume pedagógico da época. Em 1784, eram 250 mil alunos matriculados. A taxa de criminalidade de Gloucester caiu com o advento das escolas dominicais de Hicks, de forma que, em 1792, não houve um só caso julgado pela comarca de Gloucester. O trabalho de Hicks foi saudado com entusiasmo, e em pouco tempo, escolas dominicais já estavam sendo criadas em todo o Reino Unido e exportadas para os Estados Unidos, e houve, no entanto, uma forte oposição ao movimento de Hicks, que era considerado por muitos líderes como um movimento diabólico, porque era à parte das igrejas e era dirigido por leigos, isto é, pessoas que não tinham formação religiosa. Em 1811, após um ataque cardíaco, Hicks veio a falecer. Quando Hicks faleceu, 400 mil alunos estavam matriculados
nas diversas escolas dominicais britânicas. John Wesley também foi uma grande força por detrás da propagação do movimento de escola dominical. Wesley disse: Deus começa a sua obra pelas crianças. A Igreja Metodista na Inglaterra, fundada após sua morte, deve muito de seu fenomenal crescimento às escolas dominicais das sociedades metodistas, estabelecidas por Wesley, entre outros na Inglaterra e nos Estados Unidos. A escola dominical no Brasil iniciou-se no Brasil em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, com o missionário Robert Calley e sua esposa, Dona Sarah Fulton Calley. No início da década de 20, as lições começaram a ser publicadas na forma de suplementos no primeiro periódico das Assembleias de Deus, o jornal Boa Semente, que circulou em Belém do Pará. O suplemento era conhecido como Estudos Dominicais, criados pelo missionário Samuel Nistrom, pastor sueco de vasta cultura bíblica e secular. Em 1930, foi lançado no Rio de Janeiro a revista Lições Bíblicas para Escolas Dominicais, inicialmente comentada pelo missionário Samuel Nistrom e depois pelo missionário Niels Castberg. As primeiras lições bíblicas feitas para crianças nas Assembleias de Deus só vieram a surgir em 1943, na gestão do jornalista e escritor Emílio Conde. Esse era o primeiro esforço para alcançar crianças da nossa igreja. Na década de 50, a igreja começou a renovar seu quadro de comentaristas, contando com homens como Eurico Bergstein, Lawrence Olson, João de Oliveira, José Menezes e Orlando Boyer. Nos anos 70, houve um crescimento das revistas de escola dominical preparada para alunos de várias idades. Em 1974, sob a responsabilidade do pastor Antônio Gilberto, surgiu o CAPED, curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominical. O programa de disciplinas da escola dominical é geralmente determinado pelo Departamento de Educação e pode envolver estudo de livros bíblicos, bem como fundamentos doutrinários ou temas relacionados com grupos específicos, como classes para casais, adolescentes, para novos adeptos, sempre baseados em fundamentos bíblicos. Objetivos da escola dominical. Primeiro, evangelização. Fornece aos novos convertidos e membros da igreja estudo bíblico. Segundo, santificação. Ensinar os fiéis a viverem de acordo com os princípios bíblicos. Terceiro, serviço. Preparar e incentivar os membros a servir ao Senhor de diferentes formas, evangelizando, apoiando os enfermos e necessitados, enfim, trabalhando na obra, tendo amor por ela e assim alcançando almas para o reino de Deus. Hoje, você tem o privilégio de participar desse trabalho e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na escola dominical, as classes são divididas por faixas etárias, onde você poderá contar com classes para adolescentes, jovens, homens casados, mulheres casadas, crianças e discípulos. De acordo com a faixa etária, são utilizados elementos como vídeos, marionetes, música, além das tradicionais revistas com 13 lições que giram em torno de um tema central, sendo produzidas por uma editora chamada CPAD.
Venha fazer parte desta família. A escola dominical espera por você. E Angélica, Luciane, Tamires,